Fala galera, eu sou o Lu aqui da Quantum Soluções Acadêmicas e no dia de hoje vamos dando prosseguimento ao nosso plantão de dúvidas aqui do nosso canal, nosso plantão de dúvidas que acontece toda terça, quarta e quinta-feira, das 17 até às 18 horas. Para você solicitar as questões que eu vou responder no nosso plantão de dúvidas, entre agora no nosso grupo de Telegram, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Também precisando de aulas particulares, entre em contato lá com a Sônia no nosso WhatsApp, é o 11 96639 4946. Dito isso, bora lá resolver essa questão, que é uma questão que foi solicitada lá no nosso grupo de Telegram. É uma questão, para quem está lá na Universidade Federal do ABC, é uma questão da disciplina de funções de uma variável, ou FUV, e para quem está em qualquer outra universidade, isso daqui é uma questão que pode aparecer em cálculo 1. E ela vai dizer o que para a gente? Dada a função f de x igual a 8x² mais 80x mais 202 sejam a menor do que zero, b maior do que zero, tais que as retas tangentes ao gráfico de f nos pontos a, f de a. Então, olha lá, o nosso ponto A é o ponto menor do que zero, já vou até marcar ali no nosso desenho, então a gente já sabe, isso aqui vai ser o nosso ponto A, se ele existir, obviamente. Aqui é provável que vai existir, porque ele está falando pra gente, né? Vai passar por esse ponto A, f de a. Essa daqui vai ser a nossa retinha ali, nossa A, F de A. De maneira análoga, a gente vai ter B, F de B. São esses pontos indicados ali no nosso gráfico. Bacana. B. E a gente vai ter F de B. Ali. Legal. Passam ambos pelos pontos 0, 0. Então, A vezes B é igual a... Galera, aqui é o mais interessante para a gente fazer esse exercício. Eu vou dar nome para essas retas, tá? Para essas duas retinhas que a gente vai ter aí. Eu vou chamar isso aqui de reta R1 e aquela ali de reta R2. Então, a gente vai ter as nossas duas retinhas. As nossas retinhas R1 e R2, a gente já sabe duas informações perante essas nossas duas retinhas. A gente já sabe que o coeficiente angular, tá? Então aqui, ó, o nosso R1, nossa retinha R1, a gente já sabe, né? Se a gente for representá-la da seguinte forma, y igual, eu vou dar o nome de A1 e A2, tá? O R1 vai ter o A1 e B1 como coeficiente linear, né? A1 vai ser o coeficiente angular dela, então a nossa reta R1 vai ser A1 vezes x mais B1. Da mesma forma, a nossa reta R2, ela vai ter a forma R2, ela vai ter a forma y é igual a A2 vezes x mais B2. Bacana, a gente já sabe, e aí é uma informação que foi nos passada pelo exercício, a gente já sabe que ambas essas retas passam pelo ponto 0, 0. Então a gente já sabe, olha lá, quando x é igual a 0, y também é igual a zero para todas essas retas, para essas duas retas. Então, x é igual a zero, né? Y é igual a zero, x é igual a zero para essa nossa reta e para a nossa reta R2 também, porque elas passam pelo ponto 0, 0. Então, quando y é igual a zero, x também é igual a zero para ambas as retas. Legal, então a gente já tira, substituindo lá na nossa equação de reta para qualquer uma dessas duas retas, a gente vai tirar o seguinte, ó lá, para nossa primeira reta, substitui lá no lugar do y0, então vai ficar 0 igual a 1 vezes o x, que é 0, mais b1. Da onde a gente já conclui, e a gente anota A1 vezes... A1 vezes x nada, né? A1 vezes 0, a gente já sabe que o nosso x ali vale 0. Ó, quando o x vale 0, o y vale 0. Então vai ser A1 vezes 0 mais B1. Então aqui, A1 vezes 0 vai dar 0 mesmo, então a gente já tira que B1 é igual a 0. Da mesma forma, a gente também vai tirar aqui para a nossa segunda equação de reta, que o nosso B2 também vai ser 0. Porque quando x é igual a 0, o y é 0. Então a gente tem 0 igual a A2 vezes 0 mais B2, da onde a gente já tira que o B2 é igual a 0. Legal, então aqui a gente já tem uma informação inicial muito boa. Já vou exportar isso aqui pra gente. Tudo que eu faço aqui, gente, eu exporto depois em PDF lá no grupo de Telegram. Então, entrem lá no grupo de Telegram que vocês vão ter acesso a todo esse material já em PDF. Legal. Então agora a gente já está aqui numa posição bem privilegiada. Já vou copiar isso daqui
E vou copiar isso daqui. E o que, que eu vou fazer? Eu já sei que o B1 e o B2 é zero, então eu já vou tirar eles daí. Eles já não existem mais pra gente, né? É 0 e 0, a gente tira. Então a gente já sabe que o coeficiente angular dessas retas vai ser zero. Legal. Agora, a gente vai usar o fato que essas retas aqui são retas tangentes à nossa curva f de x igual a 8x² mais 80x mais 202. E como que a gente vai usar esse fato, né? A gente vai usar o fato que esse A1 ali, aquele nosso A1 vai ser quem? A gente sabe que isso daqui, para a gente, vai ser o coeficiente angular da reta tangente é a derivada da função calculada naquele ponto A. Então a gente já sabe quem que é esse nosso A1, tá, gente? Então o nosso A1 vai ser quem? Vai ser o F' calculado em que ponto? No ponto A. Vai ser o F' calculada no ponto A. Da mesma forma, o nosso A2, ele vai ser quem? O A2 vai ser a derivada da nossa função calculada lá no ponto B. O A2 vai ser o F' da função calculada no ponto B. Legal. Agora a gente vai usar aqui, né? Vamos calcular esses camaradinhas, tá? Quem que vai ser o nosso... Eu vou deixar isso aqui pra cá, pro lado, por um minutinho. E eu já vou calcular quem é esse F'. O F' de maneira genérica. Depois a gente coloca isso na nossa resolução. Legal. Então, quem que vai ser o nosso F' de x? F' de x basicamente vai ser a derivada dessa função. Então vai se derivar aquela função, uma função quadrática. Derivada da multiplicação, né? O 8 vai sair dessa derivada, a derivada de x ao quadrado vai dar 2x. Então vai ficar 8 vezes 2x, vai ficar 16x, essa primeira derivada. Mas, aí a gente vai ter ali, ó, derivada de 80x, o 80 sai da derivada, a derivada de x é 1. É usando a regra do tombo. No exercício anterior eu expliquei melhor como a gente faz para usar essa regrinha. Se tiver dúvida, voltem no exercício que a gente resolveu no último plantão de dúvidas. Mas aqui vai ficar 80 mais 80. E, por fim, a gente vai ter ali derivada de constante é zero. Então, derivada do 202 vai dar zero. Então, já era. Então, a gente tá aí, beleza. Então, o nosso F' de x é esse camaradinha. Agora, né? Agora, o que que a gente sabe? O que que a gente sabe? A gente sabe que essa nossa reta R2, ela vai passar pelo ponto B, F de B, e ela vai ter coeficiente angular. A gente tem duas coisas, tá, galera? Ó, ela tem coeficiente angular, né? A gente já sabe ali quem que é o coeficiente angular dessa retinha. Então, o nosso F', né? O nosso A2, vai ser quem? Né? O nosso coeficiente angular. Vou começar pelo A1, tá? Vou começar pelo A1, porque é o coeficiente angular dessas duas retas. O A1 vai ser quem? Então é só substituir ali no lugar do x, eu vou substituir o A, tá vendo? Eu vou substituir o A, que é o ponto onde ela passa, essa reta. Então vai ser 16 vezes A mais 80. Da mesma maneira, o nosso A2, ele vai ser 16 vezes o B, 16 vezes o B, mais 80. Legal. Então, aqui a gente já vai conseguir escrever as equações da nossa reta. As equações das nossas retas são as seguintes. Olha lá. Vou escrever aqui a equação da reta R1. A nossa retinha R1 ela vai ter a seguinte equação. Vai ser y igual a A1 x mais b, né? O nosso A1 é aquele ponto, aquele coeficiente ali, então vai ficar 16 A mais 80 x. Da mesma maneira que a nossa retinha R2, ela vai ter a seguinte equação. A nossa retinha R2 vai ser y igual a 16b mais 80 vezes x.
Bacana. Agora a gente está chegando no final do nosso exercício. Como que vai ser aqui a finalização desse nosso exercício? Olha só que interessante. A gente já sabe, aí a gente vai escrever esses pontos, tá? Eu vou escrever esses pontos, esses dois pontinhos que a gente tem ali no nosso exercício. Percebam, ó. Esse ponto aqui, vou chamar de ponto P1. Aquele ponto P1 ali na parte de cima, ó, esse ponto P1, ele pertence tanto à nossa curva da f de x, ele pertence a f de x, e P1 pertence também à nossa reta R1. Opa, a gente vai usar esse fato aí, tá? A gente vai usar o fato do P1 pertencer a essas duas retinhas. Então vamos lá, ó. Pelo fato do nosso ponto P1 ele pertencer à nossa reta R1, já vou até aqui separar essas duas coisas. Então, olha só, vou separar essas duas coisas, a gente já sabe que o nosso ponto P1 ele vai pertencer à reta R1 e também pertence à nossa função f de x. E a gente sabe, né, o nosso ponto P1 ele tem coordenada xa, vai ter essa coordenada x igual a azinho. Então, a gente já vai conseguir duas equações para esse ponto, para esse nosso f de a, tá vendo? O nosso f de a gente vai conseguir escrever tanto pela equação de reta, quanto pela equação, a equação quadrática. E aí a gente vai conseguir encontrar quem é esse a, tá? Vocês vão ver que aqui, quando a gente encontrar o a gente já vai encontrar o b, porque vão dar duas respostas. E aí a gente já matou o exercício, porque aqui já caiu, já terminou praticamente o nosso exercício. Então, ó, eu vou pegar ali P1 pertence à retinha R1, né? P1 pertence à retinha R1, então na hora que eu substituir o x por a, tá vendo? Quando eu substituir o x por a, a gente vai ter o nosso y, tá? Então, o nosso y vai ser igual 16a mais 80 vezes quem? No lugar do x eu vou colocar o a. Então, a gente já sabe que isso daqui é um ponto da nossa reta R1. Por outro lado, esse ponto P1, também pertence à nossa função f de x. Então, P1 pertence a f de x, né? Ele vai pertencer ao gráfico da nossa função. Então, na hora que eu substituir ali o x por a, também vai ter que dar a mesma coisa. Então, a gente vai, no lugar ali de f de x, gente, eu vou colocar como y, para já deixar igual, tá? Porque essas coordenadas, elas vão ser as mesmas, tanto para nossa reta, quanto para a nossa parábola, tá? Então, eu já vou deixar aqui y vai ser igual. Então, no lugar do x ali, eu vou colocar a. Então, vai ficar 8a² mais 80a mais 202. Bacana. Juntando essas duas coisas, a gente já sabe que esses y vão ter que ser iguais. Por quê? Esses y são ali, ó, são aquele f de a, tá? Que a gente está calculando. Um pela equação da reta, o outro pela equação da parábola. Então, a gente vai fazer a igualdade dessas duas equações. Então, a gente vai fazer a igualdade dessas duas equações. Fazendo a igualdade, a gente já vai encontrar quem que é o nosso a. Encontrando o a, a gente já vai encontrar o b, porque a equação é a mesma. E aí, encontrando, porque isso aqui vai cair numa equação do segundo grau. Então, a gente vai ter duas respostas, uma positiva e uma negativa. E aí, a gente vai ter que multiplicar essas duas respostas. Então, bem simplesinho. Daqui a gente vai cair na seguinte situação. Já vou fazer aqui distributiva, vai ficar 16a² mais 80a. Isso aqui vai ser igual a 8a² mais 80a mais 202. A gente já percebe que o 80a vai cancelar com 80a dos dois lados, então cancelou isso com isso. A gente já vai agora isolar o nosso a. Então, já vou passar esse 8a² para o lado esquerdo, 16a² menos 8a² vai dar 8a², então sobra 8a² igual a 202. Daí aqui eu já vou dividir ambos os lados por 8, 202 dividido por 8, a gente tem um resultado de 25,25, então a² é igual a 25,25. Da onde a gente já vai tirar que o nosso a
ele vai ser aí mais ou menos, tá vendo? O A aqui, de fato, vai ser o negativo. Então, a gente vai ter aqui, ó, o A, né, vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 25,25. Já vou fazer essa raiz quadrada aqui pra gente. Não dá um número exato, tá? Então, já vou deixar aqui raiz quadrada, mais ou menos a raiz quadrada de 25,25. Bom, como a gente quer? Como a gente quer o A vezes o B, né? Então o A vai ser o negativo dessa parte aqui. Percebam, né, gente? Isso aqui é a mesma equação a gente teria para o P2 ali, tá? Mas aí seria a parte positiva. E a gente já sabe, né? Então o nosso A a gente já descobre que ele vai ser a parte positiva, vai ser a parte negativa, porque é o que ele indica lá pra gente, o A é negativo. Então o A vai ser menos a raiz quadrada de 25,25. E o B, ele vai ser igual a mais a raiz quadrada de 25,25. Então, B vai ser igual a raiz quadrada de 25,25. Daí, já vou dar uma olhadinha nas nossas respostas. Não as trouxe para a lousinha digital por conta mesmo de espaço. Aí a gente vai ter que ver, né? 101 dividido por 4. É isso aí, tá? Então aqui, ó. Só a gente vai ver ali as respostas. A grande questão agora são as respostas mesmo que a gente vai ter. Mas aqui, né? A gente já sabe que no final das nossas contas, o que a gente vai querer agora? A gente vai querer, então já vamos levar lá pro fim. A gente vai querer o A vezes o B. O A vezes o B, aí super simplesinho, né? Vai ficar menos 25,25. Menos com menos mais, raiz quadrada de 25, menos com menos menos, perdão, menos com mais menos, perdão. Então aqui vai ficar A vezes B, vai dar um número negativo, menos, e aí a gente já tira raiz quadrada de 25,25 vezes raiz quadrada de 25,25 vai dar isso daí elevado ao quadrado, ou seja, 25,25. Então a gente já sabe que isso aqui vai dar, no final das contas, eu só fui lá ver a resposta, porque é importante a gente saber as nossas respostas. Isso daqui vai ser menos 101 dividido por 4, em forma fracionária. Também, lá nas respostas, a resposta da letra D. Tá? Então, aqui a gente chega ao final desse exercício. Espero que tenha ficado tudo entendido. Se ficou, já deixem um like aí no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. Precisando de alguma dúvida a ser respondida, deixem lá no nosso grupo de Telegram. Também, galera, fica aí uma dica para vocês. No nosso grupo de Telegram, você já tem acesso a diversos exercícios já respondidos. Tem lá um tutorial de como vocês fazem para encontrar esses exercícios já resolvidos. Então, deem uma olhada, fuçem lá no nosso grupo de Telegram, tem bastante coisa já feita. Precisando e não encontrando lá no meio dos nossos exercícios já resolvidos, mandem novas dúvidas que no plantão de amanhã eu venho aqui para resolver. No mais, um forte abraço, ótimos estudos, até amanhã e falou, minha gente!